O Trump, presidente Trump, 47º presidente dos Estados Unidos, ele que retorna ao comando desse momento tão importante, mas que começa a ficar agitado nos Estados Unidos. O Trump vai colocar a casa em ordem ou vai virar o mundo de ponta cabeça? Já ouviu falar da passagem da Bíblia que fala do cavalo vermelho? Dou uma dica, inclusive, o pessoal de casa pesquisar sobre o cavalo vermelho. Eu acho que isso já responde muita coisa. Veja. Cavalo vermelho. Existem 4 tipos de cavalo na Bíblia que as pessoas que escreveram, os discípulos, eles falam sobre. O vermelho significa a guerra, o sangue, a morte de inocentes. Então, etc. tal. E está começando só 4 anos, hein? Os 4 anos está por aí. Pois é. Deus nos abençoe. Shaline Grazik, só para encerrar, tivemos pontes caindo em Tocantins, tivemos igrejas históricas caindo o teto na Bahia, barragens há tempos atrás. Isso efetivamente é falta de atenção, cuidado, manutenção, ou são fatos que realmente estavam previstos para acontecer? Previstos. E que mesmo que a manutenção fosse feita? Previstos. Já estavam previstos. Estavam previstos. Outros casos virão? Outros casos virão, mas como eu disse, a ligação com Deus tem que ser de forma muito, como que a gente fala? Regrada. Para que não pegue alguém que a gente ama ou nós mesmos, entende? Não que as outras pessoas não sejam amadas, mas eu digo, se você sabe disso, se conecte com o divino. Esse é o caminho sempre. Esse é o caminho. Todas as perguntas que eu te fiz, você sempre levou o final para esse tema. Se conecte com o divino. É engraçado que eu sempre falo e as pessoas ainda você teimam conta dizendo realmente que eu só falo coisa ruim. Mas sempre leva para esse ponto. Eu observei aqui durante nossa conversa o tempo todo. E eu vou te falar que eu falo mais de Deus do que as próprias igrejas. Eu já levei muitas pessoas para o caminho de Deus, inclusive, a voltar a amar Jesus Cristo. E isso é muito bom, apesar de eu ser uma baita de uma pecadora, como todos somos, eu acho que Deus usa os pecadores, né, para auxiliar os demais. Tenho 2 minutinhos, posso aproveitar? Uhum. Nós temos 3 doenças infecciosas que mais preocupam as autoridades da saúde. Malária, HIV, tuberculose. Tivemos aí o Covid-19. Nós teremos essas têm até algum controle, porque elas matam cerca de 2 milhões de pessoas por ano. Está sendo cuidada. Teremos alguma surpresa parecida com o Covid-19 Eu me preocupo pela muito frente? com a questão da dengue, que é que vai aumentar muito os casos de pneumonia e o outro chikungunya, acho que é, né? Inclusive, virar uma outra doença respiratória que eu já tinha previsto e que começa por São Paulo. A outra doença que vai surgir, que vai trazer muitos problemas, vai ser chamada, eu não sei se o nome vai ser assim, mas eu, Shaline, vejo como a doença do sol. Ela vai trazer feridas enormes na pele por conta do calor excessivo. Cuidado e as pessoas com vão isso. ter o toque de recolher, vão ter que andar com... Eu vejo um tipo de vestimenta que é feito para isso, onde as pessoas vão ter que comprar. Inclusive, eu já tinha visto isso há 7 anos atrás, quando eu era bem jovenzinha, que eles vão andar com 1 litrinho de oxigênio, todos nós. Esse é o futuro. Próximo? Próximo. Futuro próximo. Próximo. Shaline Grazik, para encerrar, Neymar terá uma boa trajetória no Santos? Eu nunca fiz essa pergunta. Aqui no Personalidades. Comigo Ed Melo, Shaline Grazik, Neymar que chegou no Santos agora nas últimas semanas, está viajando Rio, Santos, e o Neymar terá um contrato de apenas 180 dias no Peixe, no Santos. Qual será o futuro de Neymar e a trajetória no Santos, Shaline Grazik? Saiu a carta do dinheiro, obviamente que vai ganhar dinheiro, no entanto vai arrumar bastante confusões, tá? E, como eu disse, no meio da história até mesmo pode sair boatos de traição, algum tipo de acusação, declinando um pouquinho a carreira dele. Fique atento. Isso, precisa tomar cuidado e atenção, que diz respeito a uma mulher, né? A carta do buquê de flores. É isso. Mulheres na vida do Neymar. Shaline, Ed Melo vai dar certo no programa Personalidades? Tá tudo bem? Já deu. Já deu né? certo? Já deu certo. E eu Ela nem tirou as cartas, hein? E eu creio que quanto mais tu perseverar, Deus sempre fala, né? Que Ele ajuda as pessoas que acreditem. Eu sei que tu acredita, sei que tu acredita em Deus, sei que tu tem muita fé, então vai dar certo. Mas você disse nas suas redes sociais que está chegando aí
uma previsão de novas enchentes, Isso. muita chuva. Nós sabemos que com temperatura alta, realmente a atmosfera vai trabalhando e as chuvas acabam caindo. Aqui em São Paulo, por exemplo, muito sol pela manhã e à tarde chove, mas são pancadas de chuva que nós estamos habituados em janeiro aqui na capital paulista. O Rio Grande do Sul ainda vai passar por uma situação tão difícil quanto foi aquela? Então, vamos por partes para o pessoal que está em casa, que, né, e também acabar entendendo. Eu já tinha previsto a enchente do Rio Grande do Sul. Pode parecer uma coisa óbvia para as outras pessoas, porém eu acredito na minha espiritualidade e na forma que ela trabalha. No entanto, como eu sempre falo, eu gostaria de um dia tirar só um dia para explicar sobre isso da forma que eu vejo como clarividente, que é essa anomalia que se encontra acima de Santa Catarina, e através dessa anomalia vem as enchentes. Então sim, haverá outra enchente no Rio Grande do Sul, haverá em Santa Catarina, Curitiba, São Paulo, e aí depois chega no Rio de Janeiro, que aí já é um caso mais complicado. Mas você não pode apavorar as pessoas. Este é o meu ponto de vista, esta é a minha clarividência, e se você não acredita, simplesmente não siga. Como clarividente, sim, há 99,9% de possibilidade de uma nova enchente. Eu sou gaúcha, então isso, para mim, é algo deplorável, né? Mas o que eu posso fazer a não ser pedir que as pessoas orem ou rezem? Porque elas têm uma mania, né, de acreditar em mim somente quando acontece. Ela disse. Ah, mas a moça falou, Ela meu falou. Deus, então ela não estava louca. Gente, pelo amor de Deus, né? Será que não existe? Às vezes Deus usa um sinal de um cachorro para falar contigo, de um bêbado, de uma criança, um livro, né? Então eu creio que Deus está em todos os lugares. Talvez não é que eu sou especial, que Deus me escolheu, bem pelo contrário. Eu aceitei a minha missão e é através disso que eu trago recados. Ah, mas só vê tragédia. E tem alguma coisa boa acontecendo no mundo? Infelizmente não. Qual é a coisa boa que eu posso dizer? Nossa, as pessoas estão mudando. Cada vez mais casos de pedofilia, cada vez mais casos de feminicídio, cada vez mais enchente. As pessoas não respeitam mais nada. Até a própria empatia vem diminuindo. Entende? Então, assim, isso é uma coisa... Infelizmente. Por exemplo, esses dias eu estava... Deixa eu falar um relatinho bem curtinho. Eu estava no elevador e a moça me botou... Eu tô grávida, né? De 4 meses, todo mundo já sabe. Ela me empurrou assim com a barriga. Dá licença, guria. Assim, mais ou menos assim ela fez. E eu pensei, meu Deus, o que eu faço nesse momento? E passou como se não tivesse ninguém. Não, e aí ela me bateu na minha barriga. E eu pensei, gente, que é isso? Dentro do elevador, que o elevador é enorme, gigante. Então, tu entende qual é o nível de calma das pessoas? Zero. É no trânsito, no transporte na internet, público, o que na acontece internet. é que elas conseguem falar, soltar o veneninho nos comentários. Afinal, eu sou uma pessoa pública. Elas desabafam na internet. Elas falam o que elas estão pensando. Porém, ali a gente tem uma base de que existem milhares de pessoas assim. Infelizmente. Chaline Grazik, ou seja, Rio Grande do Sul, e essa previsão é para agora? Não é algo a longo prazo, é algo a curto prazo. As chuvas que vão voltar a alagar o Rio Grande do Sul, essas regiões, é a curto prazo. Curto prazo. Fique atento, você que está no Rio Grande do Sul, é aquilo, né? A Chay acabou de comentar. Eu acredito, eu não acredito, eu acho que esse não é o ponto. É ficar atento em algo que já ocorreu, né? Você já tropeçou uma vez naquela pedra. Se você volta por aquele caminho e sabe que ali tem uma pedra, obviamente, você tem que ficar atento que aquela pedra continua no mesmo lugar, a não ser que alguém retire aquela pedra de lá. Portanto, fique atento, Rio Grande do Sul, espero e torço para que não ocorra. Peço a Deus que não ocorra, mas nós sabemos das intempéries, nós sabemos de como o homem trata mal o planeta Terra. Nós sabemos o quanto nós consumimos do planeta e não devolvemos nada, Chay. Exato. E muitas vezes parece tão... O que está acontecendo, inclusive, enchentes, tecnologia, com a questão de presidente e tudo mais, as pessoas se espantam, nossa... Mas, por exemplo, esse dia eu coloquei uma previsão sobre os extraterrestres, né, os bichinhos, algumas coisas estranhas, ao fundo do mar, e esses dias acharam o peixe diabo, como é que é? É um nome lá. E aí as pessoas se espantaram, poxa, mas eu já tinha previsto, já falei que tem coisa abaixo do mar que vocês ainda não viram. Não chegaram. Que tem muita ligação com a tecnologia e a internet, inclusive, mas eles não estão preparados para essa conversa. As profundezas têm surpresa. Amigo, Jesus Maria. Então as pessoas só vão acreditar delas, me marcam. Chay, tu tinha falado, né? É difícil. Eu avisei. Eu avisei. Personalidades comigo, Edmelo, e ela,
a vidente das estrelas, vidente oficial das estrelas, sempre trazendo informações, mensagens, nos dá a honra do retorno ao programa Personalidades. É aquilo, né? O bom filho a casa torna. É uma honra estar com Chaline Grazik mais uma vez aqui no programa Personalidades. De todos os portais, né, tudo se fala de anistia em relação ao Bolsonaro. Tá, Agora, me explica um pouco, só pra eu entender, captar energia melhor, tá? o Bolsonaro, ele tá tentando uma anistia por crime político. Tá. Né? Anistia é um perdão, Tá. né, em relação a um possível crime político que ele tenha cometido. Né? Antes de ser julgado, ele, na cabeça do Bolsonaro, ele sabe que ele vai ser condenado porque... né? Está tentando uma medida paliativa. Exatamente. Então ele tá tentando essa anistia. E tá fazendo agora um jogo político para chegar mais próximo dessa anistia. Hoje saiu que ele se aliou até o Kassab, né? Para o Kassab também ajudar aí politicamente Então, para ele conseguir essa vamos anistia. ver se vai ser positivo ou negativo, Exatamente, certo? se ele vai conseguir essa anistia ou não. Tá, vamos lá, Cigana. Qual é a resposta referente a esse assunto Bolsonaro? Será positivo ou negativo? Tira tu 6 cartas. 6 cartas pensando, tá ok. Bolsonaro e nessa situação. Tô com ele na cabeça, gente. Vocês também põem ele na cabeça pra ajudar aqui na energia. Carta do Sol. 2, 3, ok. Entra 4, então, e daí? Carta dos pensar no Ratos. 5, 6. Bom, vamos lá. Aqui saíram algumas cartas negativas. É como se a tentativa, a estratégia no momento é boa. De começo pode parecer que vai dar tudo certo, que ele está indo de uma forma inteligente. No entanto, eu tenho a sensação de um homem do lado dele que vai mentir que vai ajudá-lo e depois pode vir a trair, trazendo ainda mais informações, prejudicando mais do que ele pensa que possa vir a ser prejudicado. Então lá na frente eu também vejo que ele pode ser proibido de sair do país também, por um ocorrido ou por algo que possam vir a trazer. Agora, não me julguem se é verdade ou não, é eles que têm que julgar. É o que as cartas estão mostrando. Muito bem, muito bem. A entrada do Trump. Isso vai balançar o mundo? Vai ter problema, Chaline? Vamos ver. Vamos pensar nele, então. Trump. Terá problemas. Donald. Donald Trump. Alguns Pato problemas. Donald. Carta do corte. Ai, gente. Tem bastante gente furiosa, a carta do urso, por causa dele, tá? Tem gente tramando algo, aqui tem que cuidar com inocência. Olha, a carta do corte e da criança tem que cuidar pra não agir com... A carta da cobra também, não agir com ingenuidade em lugares públicos, porque ele pode vir a sofrer algo nos próximos dias, inclusive, tá? É mesmo? Aqui deixa bem claro que são cartas rápidas, então é necessário cuidar, as pessoas não vão se agradar tanto. Tá? Muito Toma bem. cuidado, bonitão. Bicho. Já, uma bala já passou perto da orelha. Né? Não É não? verdade. Só escutou. Você viu o filhinho do Elon Musk? Não. Mandando o Trump calar a boca. Mas foi Deus. o Trump mesmo que ele mandou? Pequenininho. Deve ser foi. ariano. Pô, É mesmo? Deve ser de Áries. você tem que calar a boca. Nossa! Que horror! Olha que perigo! O Trump olhou com aquela cara assim, né? E virou assim. É. Meu, assim, muito bom. Será? bicho. E ele é angolano, né? O Trump, Oh, né? Deus. Exatamente. Africano. Pode fazer essa pergunta? Já eu queria saber para os nossos ouvintes carnavalescos que vão encarar os bloquinhos no Brasil inteiro. Tem alguma previsão, alguma coisa? Vocês que gostam de carnaval? um alerta? A gente gosta do Não? feriado, da muvuca eu já não sou Tá. muito fã. Então vamos lá. Eu troco o meu, Mas- meu bloquinho por um belo rolê de jet ski. Exatamente. Sim, Carnaval. mas o pessoal já tá marcando os bloquinhos aí. Bastante aqui gente, em São né? Paulo, então, aí Então, no Brasil fervo. afora. Muito cheiro O que será CC. do carnaval? Fora os outros cheiros. Muito né? CC. É E horrível. tem muitos alertas sobre isso. Cheiro Tira de urina. 5 cartas. Pode ser um pouco mais rápido, viu, Toqueto? Não custa, não. Você vai lá, eu vou te jogar lá no bloquinho, você vai ver. Olha, bastante dificuldades. A carta da raposa fala que eles vão. É a sensação que eu tenho que vão criar expectativa em algo que não vai acontecer. Alguma briga entre os. Como é que fala? Ali a questão de algum tipo. Milhões, alguma coisa assim? Isso. Que pode vir a repercutir com uma sensação de injustiça. E vai ter bastante pequenos incidentes. Tá? Então, deixando bem claro que eu não sou contra quem gosta de carnaval, mas abre portais bem ruins. Então vamos se blindar. De doenças, de incêndio, porque literalmente tá dando espaço a espíritos obsessores, né? Isso. Então o ca- aqui tem coisas que vão acontecer que
Ah, legal. O carnaval de março de 2020 foi o grande proliferador de Covid, Exato. Que horror, né? Aliás, foi uma loucura aquilo. né? Foi, bicho. Eu tenho uma sobre a Pretinha Gil, que depois de 2 meses em hospital, internada, fazendo inúmeras cirurgias, ela recebeu alta e tá em casa desde terça. O que a gente pode esperar pra saúde dela? Preta Gil, cigana somente é verdade. Preta Gil. O que vai acontecer? Pode tirar 9 cartas, por favor. Ó, bem detalhado. Tá bem na pretinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bom, eu vou explicar da forma que eu entendo. Como vocês sabem, já é o meu jeito de trabalhar, enfim. A carta da torre fala do hospital e fala da casa. É como se ela fosse pra casa, mas infelizmente ela tivesse que retornar ao hospital. Aqui não apareceu a carta da nuvem, pra quem entende de carta, que simboliza o pulmão, mas na minha opinião fala de algo que se retoma na parte do pulmonar e novamente na barriga, mas não é o que ela tem. É uma coisa que surge nova, tá? Então, assim, o que eu, como cartomante, posso fazer? Apavorar ela, apavorar as pessoas? Não. Posso pedir para que orem, mas terá uma nova cirurgia. Posso fazer uma emenda? Pode. Shaline, isso tem a ver com mágoa? A Preta Gil? Com água, como Com assim? mágoa. Com mágoa? Ah, sim. Até existem doenças, por exemplo, assim. Quando você adoece do coração, você guarda rancor. Quando você adoece da garganta, você engoliu muito sapo ou falou pouco. Quando você adoece do seio do útero, você foi uma mulher que não foi amada ou passou por, Deus que me perdoe, abuso. Se você tem um problema no ouvido, você passou a vida inteira ouvindo desaforos. Se você tem problemas, por exemplo, na cabeça, são pensamentos que você não colocou no papel. Se você tem problema pulmonar, você não conseguiu ficar perto de pessoas que te acolhessem. Vamos mais perguntas? Aí eu quero saber do Datena. Ixi. O Datena, a coisa não tá muito boa E o pro lado Marcão dele, do não. Povo. Amigo da Atena. O negócio tá meio azedado Avisar. pra ele, entendeu? Muita treta? Vamos canalizar então a energia do Datena, que virá para o Datena. Tira 4 cartas, um de vocês aí pra mim, pensando nele. 1, 2, Me ajuda 3, 4. Olha, aqui, pelas essas cartas, ele vai receber uma proposta de uma mulher, vai tentar fazer aliança com essa mulher, trazendo, de certa forma, coisas até que são boas, assim. Porém, a carta dos lírios e a carta da lua, aqui fala o lírio, pra quem entende, então é tratamento. A carta da lua, cabeça. Ele precisa cuidar com coisas que envolvam a cabeça, tipo aneurisma, AVC, algo do tipo. Mas ele vai tentar sair de uma situação. Eu vejo que a sensação que eu tenho é que ele tá passando por uma... Ele sente que tá sendo injustiçado por algo. Então ele vai tentar reverter o jogo. Tá? Certo. Bicho. Eu compus o negócio da cabeça. Ele pode ter algum... A carta da lua, com certeza, com carta de lírio, é um tratamento a nível cabeça. Pode ser uma batida, pode ser alguma coisa que envolve, então, a cabeça. A Shaline tem falado coisas assim que tem acontecido. A Shaline, ano passado, falou que ainda iria... O caso do Gugu Liberato viria novos Exatamente. desdobramentos. Ia parar por aí, Você lembra? falou Eu ano lembro. passado e tá acontecendo, hein, bicho? Mas acontecendo de uma forma que eu acho uma injustiça, mas está acontecendo. Tá acontecendo, mas é meio assim, não tem sentido, né? Nada a ver, né? Tipo uma minhoca, assim, pera. Agora vamos ver. A gente tá se deparando com tantos acidentes aéreos. Oh, meu Deus. Vamos ver a Shaline falando sobre isso antes de acontecer. Rola aí. Outra coisa, tá? Previsão urgente aqui. Outro avião vai cair, mas é um local brasileiro. A minha intuição diz que é ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Mas tem um vídeo da Shaline antes ainda, ela falando, ó, gente, não viajem nesse período, não viajem. Inclusive aquele daquela empresa que caiu, né, que matou várias pessoas, eu falei um dia antes. Assim a gente mesmo, lembra. Um dia antes. Deu 30 milhões de visualizações aquele vídeo. Caramba! E Shaline, como que é mesmo, pra quem tá vendo a primeira vez, você recebe isso como através de Na vozes verdade, no seu agora tá ouvido? acontecendo um outro sintoma que até então eu não tinha, que são sintomas físicos. Inclusive, eu tô buscando um diagnóstico, mas até então não aparece nada nos exames. O dia que aconteceu, inclusive do avião, aquele outro que matou bastante pessoas, começa a me dar meio que uma cegueira.
Tipo, eu comecei a ficar meio cega, não enxergar nada. E aí eu busquei pra ver se era pressão arterial, pra ver se era alguma coisa dos olhos e nada. Então eu tenho assim, eu fiquei cega e eu tinha a sensação que eu tava dentro de um lugar fechado e que eu me sentia sufocada e que eu vestia um leg e uma camiseta branca que não era eu. Coisa mais horrível, guria. Como roubalheira, né? A política é suja, me desculpe a palavra. E existe muita traição. Inclusive, será revelado um casal na política que ocorreu a traição. Vamos tirar uma carta pro Lula e pro Bolsonaro. Vamos lá, então. Lula. Temos para o Lula. Lula. Vamos lá. O Lula vai fazer uma viagem, vai passar por uma cirurgia novamente na cabeça, atingindo, como eu já tinha falado, a parte cardíaca. Vejo um homem se levantando contra ele na questão política de outro país. Então tem que tomar cuidado, tá? Bolsonaro. Um segredo sendo revelado, questão amorosa, uma traição sendo revelada. Eu vejo que ele vai levantar um projeto, mesmo que ele não está na política, com uma pessoa jovem, repercutindo aí esse projeto. Para ele vai ser algo positivo, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Mas ele pode ser impedido lá pra frente de frequentar ou ir até outro país. Só mais uma pergunta sobre política. A economia no Brasil nos próximos meses? Economia. Eu vejo que o Brasil, ele tende a fazer uma parceria de sementes e grãos com importação e exportação com outro país. De primeiro momento parece que vai ser muito bom, muito viável, mas depois lá na frente terá uma cobrança, como tendo o Brasil devendo para eles, com uma parte muito preciosa nossa. A gente tá chegando no final do Sacodecast, mas como você é vidente das estrelas, a gente pode selecionar alguns artistas Claro. pra ter uma visão. Tá. Sabrina Sato. Sabrina Sato. Sabrina Sato, vamos lá. Uma traição sendo revelada no relacionamento vindo às mídias. Eu vejo lágrimas e desesperos. Meu Deus. Paola Oliveira. Paola Oliveira. Já vi várias vezes ela comentando sobre gestação, que acho que ela não queria ou não pode, uma coisa nesse sentido. Mas aqui, a carta da cegonha fala que tem uma presença de uma criança. Então, daqui a pouco, se não for gestação, então uma adoção. Porque aqui me mostra uma criança nos caminhos. Bruna Marquezine. E a Paola Oliveira também vai ter um problema na perna. Vai ter que passar por uma cirurgia. Bruna Marquezine. Está sendo vítima de magia, tá? Haverá uma gestação. Lá na frente, uma separação. Ó, tá vendo o corte? Mas haverá criança nos caminhos, muitos burburinhos. Eu ia falar uma coisa, mas acho... Vai ter uma pessoa do passado tentando contato com ela. Eita. Vamos falar do relacionamento? Agora a pergunta é para o relacionamento. Virgínia e Zé Felipe, como casal. Virgínia... Eu vou deixar tu escolher as cartas, tá? Pra depois Tá. o pessoal não descer... Ela que vai tirar as cartas. Vamos lá, Cigana. Virgínia e Zé Felipe. 4 cartas. Vai ser as 4 primeiras. Pode, Garanto você que vai vira. sair o coração que fala da questão amorosa. Olha, saiu mesmo. Caramba, e você viu antes de virar. É porque fala da questão amorosa, mas amada de Deus. Vamos por partes. Bem lá na frente, não é agora, tá? Vocês que são fãs, haverá uma separação com sérios problemas judiciais. A carta do urso e da torre. Um segredo vai tentar vir à mídia, mas assessores, pessoas da equipe vão tentar abafar o caso. Corre grande risco dessa moça entrar em depressão lá na frente. Como eu estava até comentando isso no carro com o pessoal da minha equipe, por conta de cancelamento relacionado a produtos e vendas. Ela vai passar por um período muito difícil, onde o Zé Felipe vai ser apoio, mas lá na frente, a separação. E falando sobre
a vida dela, é engraçado, né? Como as crianças têm personalidades totalmente diferentes, Totalmente assim. É uma diferente. coisa curiosa de se ver. Muito curiosa. A menina dela, a Maria Alice, é uma criança muito médium. E a mãe tem que orientá-la a não falar mais que quer voltar para casa, porque aquele espírito é um espírito que veio forçado. Ele veio fazer a missão dele aqui. E não é bom ficar falando, porque ela sente falta da casa espiritual dela. Então, em outra vida, essa mocinha, ela morreu muito jovem. Entende? Então, ela tem essas sensações. Ela é uma criança que lá na frente pode sim desenvolver o dom de cantar e vai fazer sucesso, tá? Ela vai ser voltada a isso. Porém, com o tempo, pode ser vários obstáculos na vida dessa criança. Tem que cuidar com o afogamento, com o assalto, etc. Tal. Pra fechar, a última, sobre a mãe da Virgínia. A mãe da Virgínia, ela estava de namorado, não é? De namorado novo, não era? Vamos ver. Assim, com uma diferença de idade. Tá vendo a carta da árvore? Problemas de saúde relacionada. Vamos ver qual que é. Lírio, ovário, trompas. Mas na minha intuição ainda também me diz que é a veia. Alguma veia que diz respeito à perna ou coração. Esse moço, eu não sei se eles terminaram ou enfim... é por pouco tempo, uma outra pessoa está sendo preparada para os caminhos dela. Muito obrigada, Eu que agradeço. Shaline. Nossa, foi maravilhoso te encontrar. É sempre muito bom te receber Deus no abençoe. podcast. E tá ótimo. Uhum. E vamos falar um pouco mais sobre as últimas previsões acertadas. Eu vi que você falou muito sobre os aviões e anda Sim. caindo pra caramba. Na verdade, eu fui, enfim, uma das primeiras pessoas a prever aquela que teve ali que morreu muitas pessoas ali em São Paulo. E depois disso, nunca mais parou, né? Então, cada vez que eu abria as cartas e eu via que ocorrer mais, eu ficava, mas será que é possível? E com o tempo, a espiritualidade foi me mostrando que abriram portais no céu, né? Onde tendem a cair mais avião. Porque eu digo assim, por que antigamente as pessoas acreditavam em Chico Xavier e elas não acreditam em mim? Qual que é a diferença? Eu sempre falo, as pessoas têm muito isso, que Chico Xavier não cobrava e tal. Só que eu sempre falo, Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, que Deus o tenha, ele vivia de caridade, né? E eu não tenho como viver de caridade porque eu venho, faço os reikis gratuito, né? Uma sala pra te alugar, fazer um reiki é 20 mil reais. Eu não cobro nada, só que eu preciso então me manter. A diferença é que as pessoas não querem acreditar, elas só acreditam quando acontece. Aí quando acontece, sai em todas as páginas, meu Deus, a vidente falou. Só que tu sempre tem que nem dizem, né? Tá matando a cobra e mostrando a vara. Senão eles não acreditam. Mas eu já passei dessa fase, sabe, Isa? Hoje em dia eu foco nas previsões em avisar que sim, outros aviões irão cair, porque existem portais negros que se abriram no céu. Então, se a pessoa quer viajar, eu não posso fazer um alarde. Até porque eu vou estar colocando pânico na população. Mas eu posso, é uma forma de tu amar as pessoas e avisar que pode sim acontecer algo. Eu tinha visto que é mais fácil você ser mordido com um cachorro na rua, um cachorro te atacar e você morrer disso, do que um avião cair. Mas pelas notícias, a gente fica apavorado, né? Não existe mais esse ditado, porque olha, né, não faz mais sentido. Né? Então, assim, eu particularmente, como espírita, vendo que esses portais estão abertos, eu não arriscaria. Mas eu não posso fazer um vídeo e dizer assim, não peguem avião, porque aí isso é até antiético. Né? O que eu posso é alertar. Ou, como eu falei, vai cair ainda um avião grande que eu tinha visto no exterior e ainda tende a cair outro em São Paulo, onde não terá nem em São Paulo, não. O nome disso está repreendido. Em um lugar no Brasil que não haverá sobreviventes. Uhum. Então, no exterior, vai cair um avião com algum brasileiro dentro? Vai ter pessoas fazendo reuniões de empresa. Tá, empresários terá vão estar mais dentro no exterior do que brasileiros, mas no Brasil haverá um que pode ter até um homem que ele é conhecido, ou de certa forma as pessoas, enfim, conhecem. Uhum. Você falou muito também sobre a crise econômica e o aumento dos preços. Eu vi, acredito, algum story no seu canal do YouTube, né? Porque Sim. repostam os stories. Sobre armazenar alimentos em casa. Sim. Me conta mais sobre. Na verdade, essa é uma história bem longa, né? Que as pessoas também ainda elas não conseguem entender bem. Ela não é que vai acabar o mundo e nós precisamos fazer o estoque de alimento. Por exemplo, quando deu enchente, outras cidades que não foram atingidas teriam como ajudar as pessoas da enchente, né? Porque elas estavam impossibilitadas. Então, se você tem, por exemplo, assim, esses dias deu uma seca muito grande lá não sei onde. Se as pessoas têm o estoque,
elas podem dar água para o filho, por exemplo. E vai acontecer muito isso, de seca, problemas na água. O ano de 2025 ele vai ser caracterizado por grandes problemas na água, principalmente lá no Nordeste, tá? Então, doenças que virão da água. Uma coisa muito importante de se falar é que eu acredito fielmente que nós estamos no fim dos tempos. Só que isso é uma ideia que eu tenho perante a Bíblia, porque eu gosto muito da Bíblia. E eu acredito sim que Deus ele deixou escrito e tudo isso que ele falou já está acontecendo. Então, os preços subindo muito, né? Então, hoje tu faz um estoque de alimento com arroz a tanto. Amanhã tu vai fazer, vai estar 100 e pouco, sei lá, um exemplo, né? Então, é isso que eu quero dizer. As coisas, elas tendem a aumentar. Terá a greve dos caminhoneiros, terá o aumento do combustível e a questão de tecnologia, tantas outras coisas absurdas que é só quem tá vivo verá. Sobre a greve dos caminhoneiros, acho que a gente pode tirar umas cartas. Vamos. Ó, vou te passar a almofada. Vamos lá, então. Greve dos caminhoneiros. O que se sucederá sobre a greve dos caminhoneiros? Coração, corte, homem, raposa e cavaleiro. Terá um homem em específico, aonde ele toma a frente dessa greve por um ocorrido e as demais pessoas vêm atrás. Mas a sensação que eu tenho é que não vai adiantar muito a greve. Será só alvoroço, tá? Sobre a violência no Brasil e no mundo. O que as cartas... Violência no Brasil e mundo. A gente falando da carta da violência e realmente saiu aqui. O que vai ter? A carta da torre, ela me fala muito de um presídio. Vai ter como que a gente fala? Um atentado, não... Uma rebelião em um presídio, onde terá muita violência, algumas pessoas feridas, até mesmo mortas, tá? A carta da feminina, Lua, fala muito de feminicídio. Então, o feminicídio vai estar muito em alta, principalmente em lugares fechados, como boates, lugares onde as pessoas talvez estão um pouco mais vulneráveis, tá?